Bom dia, glória a Deus, amados. É sempre uma alegria para mim começar o culto. Sabe que eu tô gostando desses cultos online? Tô achando ótimo. Glória a Deus, muito bom vê-los. Quando começa assim, a gente vê que tem pouquinha gente, aí dá uma tristezinha, aí o pessoal começa a chegar. É uma sensação muito boa, é bem gostoso. Glória a Deus, amados. Vamos orar, vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Mais uma manhã em que temos o privilégio de começar já na tua presença, meu Deus, entoando louvores a ti, compartilhando da tua palavra. Senhor, como é bom, como é maravilhoso, Senhor. Hoje um dia especial, um dia de ceia, dia de nós celebrarmos a nova aliança que nós temos com Cristo Jesus. Aleluia! Senhor, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, que estejamos atentos, meu Deus, àquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, tem uma palavra hoje, eu vou procurar ser bem breve, tá bom? Então vamos lá, eu quero falar sobre um assunto que é extremamente importante, mas a meu ver é um assunto um pouco difícil de tratar, mas creio que vai ser bênção, hoje em dia é dado muita pouca ênfase, né, para os cristãos nesse tema, porém, como eu acho muito pertinente, a gente vai falar sobre ele essa manhã. Eu quero falar a respeito da volta de Jesus, o dia mais esperado e extraordinário que nós estamos esperando. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas espadas, a palavra em Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos compartilhar sobre a parábola das 10 virgens. Creio que muitos irmãos já... Peraí, Rô, só um pouquinho, não precisa pôr agora que eu quero contextualizar antes. Acredito que muitos irmãos já conheçam essa parábola das 10 virgens, então eu queria contextualizar, porque assim, né, texto sem contexto é pretexto. Então, existem muitas vertentes cristãs, né, que interpretam a parábola das 10 virgens de maneiras diferentes. Porém, nós vamos usar aqui de uma interpretação. Só para contextualizar melhor, é o seguinte, na época de Jesus, os casamentos judaicos, eles aconteciam de um jeito muito bonito, né? Muito diferente do que a gente conhece hoje. Então, o noivo, ele ia de encontro à casa da noiva, né? O noivo, depois que o casamento já estava tudo acertado, né? Os contratos, as famílias já tinham todos acertado os detalhes do casamento, o noivo ele ia se encontrar com a noiva, ele ia buscar a noiva na casa dela. E a noiva, ela esperava o noivo na companhia de 10, digamos assim, daminhas, né? 10 damas de noiva que auxiliavam a noiva na espera pelo noivo. E essas 10 mulheres, elas eram virgens, elas tinham que ser virgens. Então, por isso que é a parábola das 10 virgens. E o que acontece? O noivo, muitas vezes, dizia a tradição, que o noivo ele tinha que chegar de madrugada. Ele tinha que chegar de madrugada para se encontrar com a noiva. Só que não se sabia a hora que ele fosse chegar. Ele ia chegar ali, né, num momento, muitas vezes, que podia pegar as pessoas distraídas. Então, como era de madrugada, era à noite, era necessário que essas damas, essas 10 virgens, elas estivessem com uma lamparina, né? Uma espécie de uma lamparina, uma lâmpada que através do azeite mantinha a luz dessas lâmpadas acesas, para quando o noivo chegasse, essas damas elas iluminassem o caminho para que o noivo se encontrasse com a noiva. Olha que bonito, né? Então essas damas de honra, elas iam iluminar através das lamparinas delas o caminho para a noiva se encontrar com o noivo, e ali elas iam para bodas, ia ter a festa, enfim. Esse é o contexto.
E aqui, nesta ocasião, Jesus comparou a volta dele para buscar a igreja com essa tradição judaica, né? Com essa tradição do casamento. Amém? Então, contextualizado isso, vamos para a leitura da parábola. Diz assim, Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Até aqui por enquanto, irmãos. Então, irmãos, aqui através dessa parábola, dessa metáfora, né, nós temos algumas lições. Como eu falei, existem muitas vertentes, né, que interpretam de forma diversa. Porém, aqui nós vamos fazer a seguinte analogia. Essas virgens, elas representam os cristãos, né, os cristãos de um modo geral. Por quê? Porque o noivo representa Jesus. E nós, cristãos, esperamos pela volta eminente de Jesus. Na tradição judaica, diz que o noivo, ele chega acompanhado de seus amigos, né? E os amigos gritam: o noivo está chegando, e faz com que aquelas virgens, aquelas damas de honra, saiam para iluminar o caminho para ele se encontrar com a noiva. Aqui, né, a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, ele vai vir, né, acompanhado de anjos, querubins, carruagens, enfim. E Jesus vai voltar num tempo que nós não saberemos quando, né? A Bíblia fala que ele vai voltar como um ladrão da noite, ou seja, muitas vezes num momento que a gente não espera. E cabe a nós, irmãos, estarmos preparados para nós recebermos o noivo, que é Jesus. Então Jesus vai voltar. E a pergunta que não quer calar, né? Como que nós esperamos o noivo? Como que nós estamos? Qual é a nossa expectativa para a chegada do noivo? Aqui, essas 10 virgens, a Bíblia diz que elas adormeceram. Elas adormeceram. Muitas vezes, por causa da circunstância da vida, por causa dos nossos problemas, é normal que a gente se distraia de vez em quando, é normal que a gente pegue no sono de vez em quando, mas é extremamente importante que nós estejamos preparados. A Bíblia nos diz que dessas 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Muitas vezes, amados, na igreja existem os cristãos loucos e os cristãos prudentes. Quem são esses 5 cristãos loucos, né? Tolos? São cristãos, amados, que muitas vezes se dizem cristãos, se dizem crentes, mas na verdade não têm um compromisso verdadeiro com Deus, né? São pessoas assim que ficam ali no raso, que eles têm o azeite na lâmpada, mas é um azeite que se acaba, né? Na verdade, aqui nessa história, nessa parábola, o azeite significa o Espírito Santo.
E percebam que essas virgens loucas, essas 5 loucas, elas deixaram com que faltasse o Espírito Santo, faltasse o azeite. E a chama do Espírito Santo na vida delas apagou-se. E quando chegou o noivo, elas estavam no escuro. E o noivo, não enxergando, não podendo enxergar o fogo do Espírito na vida delas, o noivo não as reconheceu, fazendo com que elas ficassem para fora das bodas, para fora da festa. Irmãos, misericórdia. Nós não queremos, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Nós devemos estar entre, aqui no caso, as virgens prudentes. Ou seja, nós temos que ser, irmãos, cristãos prudentes, cristãos que mantêm a chama do Espírito acesa em nossas vidas. Por mais que o mundo, por mais que as circunstâncias da vida tenham outras coisas para nos oferecer, para ofuscar a nossa espera, para tirar a nossa fé, a nossa esperança, nós não podemos, amados, nós não podemos permitir que nada apague o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos permitir que falte azeite nas nossas vidas. Amém, amados? Então, eu coloquei aqui a pergunta, né? Como manter a nossa lâmpada com azeite acesa? Porque essas cristãs loucas, a Bíblia diz aqui, ó, cadê? 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Elas tinham as lâmpadas delas e elas tinham azeite, as loucas. Porém, era pouco azeite. É um azeite que, como o noivo ele tardou, o noivo ele demorou-se a chegar, o que aconteceu? Elas gastaram esse azeite, gastaram, e quando o noivo chegou, elas não tinham mais esse azeite. É a mesma coisa, amados, na nossa vida com Deus. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E talvez para alguns ele esteja demorando, para outros nem tanto. Mas fato é que ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos na presença de Deus, o nosso azeite pode acabar, né? A gente pode desanimar, a gente pode se desvirtuar. Misericórdia que isso não aconteça com nenhum de nós. Por isso nós temos que manter a nossa lâmpada acesa e com azeite. Então vamos lá, para sermos objetivos, para sermos rápidos, né? Como manter a nossa lâmpada com azeite acesa? Irmãos, eu coloquei aqui 3 características de um cristão verdadeiro e 3 lições, 3 ações que nós podemos ter na nossa vida, tomar na nossa vida, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós mantemos a nossa lâmpada acesa. Então vamos lá, primeira coisa que um cristão verdadeiro deve se preocupar. A primeira coisa o cristão verdadeiro ele deve conhecer a palavra de Deus. Amado, se você quer manter a chama do Espírito Santo acesa na tua vida, se o irmão quer que todas as setas do inimigo sejam desviadas da sua vida, se você quer manter-se na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, irmão, nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos conecta com Deus. Quando nós estamos em dia com a palavra de Deus, nós nos permanecemos conectados com Deus. Então vamos lá, abra as suas Bíblias, aliás, não precisa abrir, né? Agora nós temos a tecnologia. Mas vamos lá, em Salmo 119, no versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Olha o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, amado, essa palavra, amado e amada, essa palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, tem tudo a ver com a parábola das 10 virgens, né? Porque elas tinham azeite, a lâmpada, justamente para iluminar, né, o caminho entre o noivo e a noiva.
e, consequentemente, iluminar até elas mesmas, né? O rosto delas, para que elas fossem reconhecidas e pudessem entrar na festa do noivo e da noiva como convidadas. A palavra de Deus, amado, neste caso, representa também esse fogo, essa chama que nos mantém conectados com Deus, né? Que faz com que Deus nos reconheça como filhos, também com essa característica de nós conhecermos a palavra de Deus. Continuando, amados, vamos lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Olha só a importância de nós conhecermos a palavra de Deus e o privilégio que nós temos, amados, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas em muitos países a Bíblia ela é proibida. Ela é proibida. Tamanho poder que a palavra de Deus tem. Em muitos lugares em que as autoridades têm medo de Deus, eles proíbem o uso da Bíblia para que eles não percam a autoridade deles. Porque sem o conhecimento bíblico, as pessoas são mais fáceis de ser manipuladas. Então, olha a importância da Bíblia na vida da humanidade, né? Mas como muitas vezes a humanidade não dá valor, nós cristãos temos que dar. Então, vamos lá. Em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para... Me chamou muita atenção esse pedaço. E é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Amado, a palavra de Deus diz também, eu não vou ler esse texto, eu não separei, mas a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Muitas pessoas que assim, eu quero seguir o meu coração, eu vou seguir o meu coração. Muitas dessas pessoas, infelizmente, cometem erros, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E por causa de seguir o coração, e o coração é enganoso, essas pessoas se enganam, essas pessoas acabam ficando deprimidas, ficando decepcionadas, enfim, o coração do homem é enganoso. Mas nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela possui princípios, ela possui assim norte, ela possui direção, que faz com que nós tomemos muitas vezes as melhores decisões a partir do conhecimento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho, luz para as nossas decisões, luz para os nossos pensamentos, para as nossas reflexões. Então, um cristão verdadeiro, um cristão que quer manter a chama do Espírito Santo acesa em sua vida, deve conhecer a palavra de Deus. Amém, amado? Só mais um texto, irmão, que eu não resisto, eu tenho que ler, porque eu acho muito pertinente para o assunto que nós estamos falando, que está lá em Tessalonicenses. Está lá em... fugiu aqui, ó. Não é Tessalonicenses, é Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 3,16. É segundo? É. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, é tanto texto. Olha só, amado, toda a escritura é inspirada por Deus. Irmão, olha que privilégio, quando você está lendo a Bíblia, não é um livro comum. Você está lendo algo inspirado por Deus. Olha a importância que tem a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmão, olha que livro maravilhoso que muitas vezes você tem na tua casa, e às vezes você não tem só uma, você tem 2, tem 3. A fim de que o homem de Deus, aqui quando é o homem de Deus, eu não entendo como o homem do sexo masculino, mas o homem como humano, né? A pessoa humana, a fim que a pessoa de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, você quer ser uma pessoa melhor? Você quer ser uma pessoa apta para fazer toda boa obra?
Irmão, conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia, né? Uma coisa que eu aprendi com meu pai é que a Bíblia é o único livro que quando nós lemos, o autor está presente. Amém? Amém, amados? Então, segunda característica de um cristão verdadeiro, ser cheio do Espírito Santo. Olha, uma coisa está ligada na outra, viu? Porque para você ser cheio do Espírito Santo, é extremamente importante que você conheça a palavra de Deus. Amém? Então, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Vamos lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu abri aqui, eu deixei separado, mas já saiu tudo. Vamos lá, Efésios. Tá na tela. É porque tem um monte de coisa na minha frente aqui, mas vamos lá. Tá, mas eu vou ler por aqui mesmo. Deixa eu fechar aqui. Irmãos, então está escrito lá, então não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. O que isso quer dizer, amados? Quando a Bíblia fala não vos embriagueis com vinho, abre muito debates, né? Se abre muito debates para que venha aquela questão de, crente pode beber ou não pode beber? Crente pode beber ou não pode beber por causa desse texto? Não é isso que eu quero falar hoje. Não é sobre o crente poder beber ou não poder beber. Mas eu entendo que quando a Bíblia fala não vos embriagueis com o vinho, eu entendo que o vinho são essas coisas mundanas, irmãos. As coisas mundanas. A gente muitas vezes a gente se deixa envolver por piadas, por linguagens, por músicas, por cinema, por coisas que não edificam a nossa vida, né? Por debates que não dão em lugar nenhum, por discussões, enfim, as coisas que o mundo muitas vezes tem para nos oferecer. Eu acho que nesse caso representa o vinho, que nos deixa embriagados e afasta-nos da presença de Deus. Mas Jesus diz, né? Aliás, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Como? Lendo a palavra de Deus, cantando louvores, pensando nas coisas que são do alto, meditando nas coisas que são de Deus, buscando a Deus. Lembra daquela palavra que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas? Desta forma, amados, nós mantemos a nossa chama, a chama do Espírito Santo ativa em nós. E quando Jesus voltar, nós seremos reconhecidos pelo noivo como a noiva de Cristo. Amém, amados? A terceira e última característica do cristão. Nós temos que ter, meus queridos, eu acho que essa é a mais importante, viu? Mais importante, uma vida de oração. Amados, nós devemos orar a Deus, nós devemos ter um tempo com Deus, nós devemos clamar a Deus, nós devemos adorar a Deus, nós devemos engrandecer a Deus, nós devemos conversar com Deus, sempre, amados, sempre, através da oração. Então vamos lá em 1 Tessalonicenses 16, 19. 1 Tessalonicenses 16, 19. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o Espírito Santo. Olha, irmãos, mais claro que isso é impossível. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lembre, irmãos, que nós falamos sobre nós nos submetermos à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Segundo esse texto, que nós demos graças, que em tudo nós agradecemos a Deus. A vontade de Deus é que nós façamos algo muito difícil, vontade de Deus é que nós pulemos de paraquedas, é que nós pulemos de bungee jump? Não. Aqui, segundo esse texto, Deus está nos pedindo simplesmente que nós sejamos gratos a Ele, que nós demos graças em tudo. Quando nós formos nos alimentar, graças a Deus. Quando nós acordarmos de manhã, graças a Deus.
Em tudo, amado. Tudo, nós sejamos gratos a Deus, para que nós não apaguemos o Espírito Santo em nossas vidas. Tudo isso, amado, através da oração. Então, entenda, irmão, a importância de você conhecer a palavra de Deus, a importância de você ser cheio do Espírito Santo e a importância de você orar. Bom, lá em Mateus 26, 41, pode pôr na tela, Rô? Não, é Mateus 26, 41, olha lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui já é quase que uma ordem, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós não somos super-homens ou super-mulheres, né? Lá no Sermão do Monte está escrito, né? Bem-aventurado o pobre de espírito. E nós aprendemos que o pobre de espírito, naquele contexto, é aquela pessoa que reconhece que depende do Espírito de Deus. Depende que o seu espírito, entende que o seu espírito é dependente do Espírito de Deus. Que nós sejamos, em Cristo Jesus, pobres de espíritos. Que nós aprendemos a reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo. Porque assim nós podemos orar, vigiar sem cessar, para que nós não entremos em tentação e não pequemos. Amém, amados? E para concluir, 1 Tessalonicenses, aqui tá fácil. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:23. Tudo isso, irmãos, que nós pregamos essa manhã, que o Senhor nos ensina essa manhã, é com um propósito. Lembra que eu falei a volta de Jesus? Então, olha só. Diz lá, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, aonde? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, quando Jesus voltar, que Ele nos encontre com as nossas lâmpadas cheias de azeite, para que nós possamos iluminar o caminho do noivo ao encontro da noiva, que é a igreja de Cristo, aleluia. E assim nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro e lá poder festejar a nossa salvação. Amém? Aliás, hoje nós vamos celebrar a nova aliança, que nada mais é, né? Que nada mais é o pacto que nós temos com Cristo para a nossa salvação, para nós termos os ingressos para entrarmos justamente no casamento de Jesus com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Amados, era isso que eu preparei para nós. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, e nós aguardamos, meu Deus, ansiosos pela tua volta, para que nós possamos entrar na festa, meu Deus, do casamento do noivo Jesus com a noiva igreja. Aleluia, nós te bendizemos, Pai. Obrigado por esta palavra. Continua conosco, nos abençoando, e que o teu Espírito Santo se mantenha aceso em nossas vidas, Senhor, e o teu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.